Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. Nesta semana conversamos com o secretário de Comunicação do Sintesp, o servidor público concursado Vonei Chucre. Boa tarde, Vonei, bem-vindo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso. Para quem assiste o programa agora e... Toda tarde, às 2h30 para quem fica no computador, da tarde da terça, ou à noite, ou ainda fica no computador, e você pode assistir de acordo com o seu horário. www.sintesp.org.br. Ali todos os Floripa em Foco estão depositados e várias outras informações de interesse do servidor público. Aliás, já começamos convidando você, servidor público do estado de Santa Catarina, a filiar-se ao seu sindicato. Juntos somos mais fortes. E agora, diante desses ataques todos aos direitos trabalhistas, aposentadoria, seguridade social, mais do que nunca é importante os filiados estarem respaldando a sua entidade, não, Vonei? Com certeza. Nós não temos um outro instrumento tão eficaz quanto o sindicato, né, para conquistar direitos e para manter os direitos que eles estão atacando, né? Direito previdenciário, o próprio direito trabalhista, que também incide sobre o serviço público de forma indireta, mas essas também. Bandeiras, essas lutas, não seria de toda a sociedade? Por que os sindicatos encampam essas lutas, Vonei? Porque eles acabam que os trabalhadores são os mais prejudicados sempre nessas reformas, nesses ataques. Então, a função do sindicato é exatamente fazer a defesa da classe trabalhadora como um todo e especificamente do setor que ele representa, né? Então, é um conjunto, é uma sinergia, nesse caso, de lutas para a gente defender os nossos direitos, né? Defender a classe trabalhadora como um todo. Não só os servidores públicos. Não só os servidores públicos, porque qualquer ataque a um trabalhador, ele acaba refletindo na categoria específica que são os servidores públicos. Né? Se você faz um ataque a um trabalhador, por exemplo, do comércio, né? De alguma forma, isso vai refletir também aos servidores públicos, ou nele diretamente, ou nos seus familiares ou nos seus arredores, né? Então, o funcionário público não vive sozinho, isolado no mundo, ele faz parte de uma sociedade. Quando tem um ataque a um trabalhador de qualquer uma categoria, ele está atacando a classe trabalhadora e que, portanto, precisa ser recepcionado pelos sindicatos essa luta como se sua fosse, porque realmente né? E da mesma forma, o servidor público lutando pela sua qualidade de emprego, pelo bem público, também beneficia toda a sociedade que é beneficiada desses serviços. Exatamente. Quer dizer, quem é beneficiado pelos serviços públicos de qualidade, né, é a sociedade como um todo, da qual faz parte também o trabalhador do serviço público e os outros componentes da sociedade. Então, essa é uma discussão que a gente vai fazer de mão dupla, o tempo inteiro. Os servidores de bem, a sociedade fica de bem. A sociedade estando de bem, o serviço público também vai estar fluindo bem. Exatamente. Bem. E como é que o servidor público de Santa Catarina faz para se filiar? Entra no sintesp.org.br e lá tem uma ficha de filiação, ele tem que imprimir, porque por enquanto o Estado não aceita a filiação digital. Então a gente nem tem como implementar a filiação digital por conta disso. Precisa assinar, então tem que ter a folha física e apresentar. Nós temos representação e nós temos, logisticamente falando, nós temos escritórios, sedes em Joinville, Lages, Criciúma, Chapecó, São Miguel do Oeste, além da nossa sede na capital. Pode entregar essa ficha de filiação em qualquer diretamente lá, ou enviar pelo correio para
para chegar num desses endereços. Aqui na capital. Aqui na capital, principalmente. Preenchido, assinado, e aí já está afiliado, desfrutando de tudo. E aí nós temos toda uma assessoria jurídica, da qual os filiados são beneficiários, né, de toda essa assessoria jurídica, além do que é o fortalecimento da luta em si, né. Nós tivemos agora a greve do Porto de São Francisco do Sul, onde tem um exemplo, onde a gente montou toda uma estrutura para poder fazer a greve, teve deslocamento, teve que se chamar audiência pública, que foi antes, divulgação, hospedagem, tudo. Toda uma estrutura, inclusive do pessoal se deslocar de São Francisco do Sul para vir a Florianópolis na Assembleia Legislativa. Então, tudo isso são gastos que o sindicato assume para si, porque em função da luta. Né? Em função da luta. Muito bem. Sintesp.org.br, então, preencha a ficha de filiação e filie-se ao seu sindicato que representa você, servidor público catarinense. E ainda mais agora que não tem mais a obrigatoriedade do imposto sindical, né? O Sintesp sempre foi contra devolvia sempre o sempre imposto devolveu o sindical. Imposto sindical, né? Antes devolvia para todos os servidores públicos da base, né? Mas em função de toda uma burocracia que nunca era capaz de resolver o que entrava para o sindicato e o que a gente tinha que devolver, e para quem tinha que devolver, sempre tinha diferenças, que o governo do estado nunca conseguia alcançar. O sindicato, em função disso, resolveu no seu congresso fazer a devolução tão somente para os filiados do sindicato, né? E os filiados que efetivamente refaçam o seu cadastro e tal, para que a gente possa, com o cadastro em dia, fazer a devolução sem problemas. É isso aí, os filiados têm direito à devolução daquele dia de imposto, equivalente a um dia de trabalho, recolhido compulsoriamente no mês de março. Sim. Né? A gente entende que quem deve financiar a luta dos trabalhadores deve financiá-la de forma voluntária, entendendo a necessidade de que só a luta é capaz de conquistar direitos, e por isso mesmo precisa esse companheiro, essa companheira, entender que precisa construir o sindicato, seu instrumento de luta para que isso possa vir a acontecer, né? Eu acho que é importante dizer de novo ao servidor público que o sindicato é uma entidade livre, autônoma, que existe para o interesse do servidor, existe independente de governos, independente de partidos políticos, independente de o financiamento do sindicato já diz respeito a isso tudo, né? Quer dizer, a gente tem um ditado popular que diz que quem paga a banda escolhe a música, né? Então, quem paga a banda do sindicato são os trabalhadores. Então, são os trabalhadores que financiam o sindicato e escolhem para que lado o sindicato deve atuar e em como o sindicato deve atuar. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, nesta semana com o diretor de comunicação do sindicato, o Volney Chucre. Volney, e uma pequena recapitulação aqui do que aconteceu em 2017. A partir do mês de junho, julho, o governo do estado não emite mais folha de pagamento impressa. Agora vocês têm acesso à folha só online. Modo digital, sim. Se quiser, imprime, mas ela não chega mais pelo correio. Ela não chega mais pelo correio. Ele veio diminuindo isso ao longo do tempo e terminou agora. Foi o prazo final, junho. Isso será que é bom para o servidor, para o estado? Nós temos recebido nas nossas sedes espalhadas no estado muita reclamação disso, e o pessoal vai na sede para imprimir a folha. Tem acontecido isso bastante, né? A gente vai imprimir. Pessoas que têm dificuldade em acessar. Tem dificuldade de acessar, tem dificuldade de ter acesso à internet, enfim. É também mais um benefício que o próprio sindicato, né, faz, né, de imprimir a folha. De imprimir a folha, e daí tem facilidade, porque daí o nosso funcionário orienta como é que tem que fazer e a gente consegue.
Talvez por seus primeiros meses de implantação. Também. Não, mas também porque tem muito aposentado, muitos senhores e senhoras analfabetos que são digitais, que são analfabetos digitais, que não têm essa vivência com computadores, essa familiaridade com computadores, né? Então são gente muito simples, então que acaba tendo essa dificuldade, né? E para essas pessoas a gente acha que foi uma perda bastante grande, assim, né? Pro Estado como um todo tem uma certa economia com relação ao correio e tudo mais, mas para essas pessoas acaba prejudicando. Então essas pessoas acabam se sentindo recepcionadas no sindicato, né? E o sindicato serve para isso mesmo. Tá certo. Sedes do Sintesp, então, tem a matriz aqui na capital, tem em Joinville, em Chapecó, São Miguel do Oeste, Lages e Criciúma. Né? Basicamente todas as principais regiões do estado. E você, na última semana, não esteve aqui no Floripa em Foco, né, Volney? Porque estava acompanhando lá na cidade de São Francisco, no extremo litoral, extremo norte de Santa Catarina, onde tem o Porto de São Francisco do Sul, e estava havendo uma greve dos servidores do Porto pela manutenção dele público. O Porto de São Francisco continua público? Hoje é público, mas não mais como autarquia. Por enquanto, é 100% público, porque vai se criar, então, uma sociedade de propósito específico, uma SPE, e a gente vai continuar na luta para que ele continue público, para que o dinheiro que lá tem em caixa seja utilizado lá. Aliás, o governo do estado, o Tribunal de Contas do Estado acabou impedindo que o governo utilizasse esse dinheiro em caixa em outros propósitos que não dentro do... Um valor considerável, parece que o governo do estado já estava de olho naquilo. Sim. É um dinheiro só para investir no Porto. Aliás, vários deputados, não foi um, nem dois, vários deputados votaram pelo fim da autarquia porque estavam de olho exclusivamente nesse dinheiro. Nesse dinheiro para ser utilizado na saúde, para ser utilizado em outros... Não. Sabe-se lá onde. Então, para entrar no caixa do governo. E votaram desse jeito. E o Tribunal de Contas, pelo menos nesse ponto, diz que não pode ser utilizado. Ele tem que ir para a caixa da nova sociedade a ser criada. Então, se o Porto fosse vendido como era a intenção inicial do governo do estado, ele poderia talvez botar a mão naquela verba. Mas não foi vendido. Ainda assim não poderia. Ainda assim não poderia. Se o Porto fosse vendido, esses 104 milhões teriam que ir para a União. Então, do jeito que ficou, pelo menos até agora, esse dinheiro tem que ser utilizado no Porto e na nova sociedade de propósito específico. E a greve, e a greve foi vitoriosa no sentido de, primeiro, de mostrar para os próprios trabalhadores do Porto e também os outros servidores públicos de que a luta faz a lei. E eles alcançaram primeiro uma vitória ao conseguirem se unificar nessa greve, que teve uma adesão extraordinária. A gente só manteve os 30% que para ela não ser considerada ilegal. E mantivemos esses 30%, inclusive, com os guardas portuários, que são aqueles trabalhadores que, em função, inclusive, da luta, entraram para o serviço público, para ser guardas portuários, e que, como estão em estágio probatório, eles mesmos pediram para que eles fossem os 30%. Que estariam trabalhando. Então, mas do ponto de vista do Porto, o Porto parou 100%. O Porto, as atividades do Porto, o que o Porto faz, parou 100%. Será que esse não Porto... Não teve carregamento de navio, não teve absolutamente nada. Parou mesmo, né? Parou mesmo. Eles dão conta de que o prejuízo de um dia chegar a um montante de 1.400.000. Então, nós teríamos ali perto de 3 milhões de... Nos 3 dias de greve? Nos 2 dias de greve, né? Porque foram 2 dias e algumas horas de greve.
E a pergunta do advogado do diabo, esse porto na iniciativa privada não seria mais rentável, Valnei? Para quem? Boa pergunta. Para quem, né? Ele seria mais rentável para quem? A pergunta que tem que ser respondida não é se ele seria mais rentável ou não. Se ele seria mais rentável para quem? A função social dele? Para o governo do estado, com certeza não, né? Porque ele deixa de ter uma fonte arrecadadora. E para a sociedade catarinense não seria também, né? Então, a pergunta que tem que ser feita é, ele poder ser mais rentável? Poderia. Para quem? Para o dono, efetivamente. Pergunta. Então, essa é a nossa luta, é para que ele continue público, para que a sociedade de propósito específico seja 100% pública. Essa vai continuar sendo a nossa luta, né? Eles tiveram algum ganho do ponto de vista financeiro para os servidores públicos, né? Que teve algum ganho, mas o principal ganho é a promessa de que não se mexe no fato de ele ser público. Pelo menos, por enquanto, não. Essa foi a motivação, inclusive, dos companheiros para que eles encerrassem a greve. A garantia de que eles continuariam trabalhando no seu local de trabalho, que não ficariam à disposição do governo do estado para ir para outros lugares, a não ser que eles mesmos quisessem. Então, essas foram as promessas que foram feitas. A implantação de um novo vale alimentação com um valor bem superior ao que eles recebem hoje, que seria pago pela sociedade de propósito específico, né? A diferença seria paga e ela se igualaria ao que é o vale alimentação do porto de Imbituba. Enfim, além dessas vitórias, a principal vitória no entendimento do sindicato é a própria União dos Trabalhadores e a própria observação de que eles são capazes de lutar pelos seus direitos de forma unificada e conquistarem seus direitos, né? Então essa é a principal lição que deixa a greve do Porto de São Francisco. E você comentava que muitos trabalhadores portuários lá de São Francisco vieram conversar com você para saber como se filiar ao Sim, isso também foi uma coisa que chamou bastante atenção. Não só estávamos como diretores do sindicato, que praticamente acampados em São Francisco, foi eu e a companheira Vera. E vieram me procurar e vieram procurar a companheira Vera. Nós trouxemos filiações de lá para cá, enfim. Essa também é a percepção de que o sindicato é o seu instrumento de luta e que eles podem confiar, né? Mesmo porque eles tiveram uma experiência com o governo e com os seus deputados que mostraram, que deram uma lição de que não se pode confiar nem nesse governo, nem nos seus deputados, né? E eles foram enrolados, enfim, eles perceberam que a luta tem que ir pelo sindicato, ao ponto de eles dizerem assim, não vai ter mais nenhuma negociação daqui para frente em que o sindicato não esteja presente. Inclusive, quando foram negociar com o governo do estado, o governo dizia que eles iam receber a comissão, mas não iam receber o sindicato. Aí o pessoal disse assim, se é para ser assim, a gente vai embora. E aí o governo do estado recebeu com o sindicato presente. É o legítimo representante. Que é o legítimo representante. Então, assim, isso também foi uma vitória do ponto de vista do crescimento da consciência dos trabalhadores, né? Floripa em Foco especial do Sintesp de final de ano, final de 2017, fazendo uma pequena recapitulação aí das vitórias, das lutas do Sindicato dos Servidores Públicos neste último ano. E teve uma discussão boa lá na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Estavam dividindo o prédio com pombos, com goteiras. Isso foi resolvido? Resolvido ainda não, mas foi encaminhado. Está encaminhado. Tá sendo encaminhado. O pessoal está ainda lá naquele prédio? Está ainda naquele prédio, mas já com perspectiva de mudanças. O governo do estado estava procurando um local para instalar a nova secretaria. A secretaria em um novo prédio, né? E isso tudo também luta que a gente
foi lá, acompanhou, viu, fez a reportagem, fez uma reportagem para o site do Sintesp e chamou a imprensa, foi muito noticiado, e isso tudo, essa pressão como um todo, fez com que o governo do estado tomasse algumas providências, né? E também é uma luta vitoriosa, embora não tenha sido concretizado, mas os encaminhamentos já começaram a acontecer e isso surte bastante efeito sempre, a luta, né? Certo. E outra discussão que continua, vai prosseguir em 2018, é os scanners, esse equipamento de raio-x trazido para as penitenciárias, né? Nós, no Sintesp, a gente gostaria de dizer que a gente nunca foi contra a instalação dos scanners. Aliás, nós fomos já em 2011, quando a Crimesc fez um seminário falando sobre as revistas vexatórias. Quem fez o seminário? A Associação dos Criminalistas de Santa Catarina, dos advogados criminalistas, né, a Crimesc. Em 2011 eles já falaram? Isso, eles já tinham, faziam esse debate e tal, e a gente naquela época já defendia a necessidade de se trocar essas revistas pelos scanners. No entanto, a gente, a partir de um debate com o pessoal da radiologia, nós fizemos uma avaliação de que poderia estar acontecendo uma radiação que viesse a prejudicar os trabalhadores, né? Então, nós contratamos um perito e hoje mesmo protocolamos um pedido de autorização da penitenciária de Florianópolis para que esse perito possa ter lá umas 2, 3 horas de trabalho naquele scanner, inicialmente naquele scanner, para verificar se tem algum tipo de radiação que possa afetar a saúde dos trabalhadores, se é necessário, se pode ser utilizado, mas com algumas necessidades, por exemplo, construção de parede de chumbo, equipamento de prevenção individual, um equipamento de prevenção individual. Então, para que ele possa fazer e dar essa orientação do que é necessário fazer. E protocolamos, inclusive, nessa data, esse pedido para que seja autorizado, para que a gente possa efetivamente colocar o perito lá, que foi contratado pelo Sintesp, né? Nós estamos contratando, fizemos... Porque todo mundo sabe, inclusive as mulheres que fazem a mamografia, né? Uma vez por ano, cada 6 meses, se expor àquela mesmo baixa radiação, não tem problema. Mas todo dia, toda semana... O tempo inteiro, esse é o problema. Para mamografia, como ele fala, assim, olha, o próprio presidente do Conselho Regional de Radiologia falou para a gente o seguinte: o que ele fala? Ele disse assim, eles falam, a própria empresa fala lá, né, que o grau de radiação é 0,0001. Daí ele fala o seguinte: não, é 0,0001 no primeiro dia. No segundo dia é 0,00002. Acumula. Então ele é acumulativo, então ele vai acumulando. Então esse é o grande problema, porque os trabalhadores têm uma periodicidade bastante grande, né? Porque eles têm plantão de um dia de trabalho e 3 dias de folga. Então, há 4 dias eles estão trabalhando um dia lá. Inteiro. Então, esse é um problema que precisa ser esclarecido. Né? Nós não temos como dizer de antemão que é perigoso ou não é perigoso. A gente gostaria simplesmente que se tomasse os cuidados necessários. É uma discussão que prossegue. Prossegue, vai durante o ano de 2018. E para fechar o nosso tempo, outra discussão que vai entrar em 2018 é esse pedido de CPI na Secretaria de Justiça e Cidadania. Por que o Sintesp fez esse pedido de CPI? Porque nós recebemos uma série de denúncias a partir de um pedido de investigação que nós fizemos ao Ministério Público de Itajaí, em função de um contrato e de uma coisa mal esclarecida na penitenciária de Itajaí, quando 4 servidores foram afastados para serem investigados. E aí, quando um servidor
um agente penitenciário é afastado do seu local de trabalho, ele fica em casa recebendo, só que ele recebe com uma defasagem bastante grande, porque ele deixa de receber os adicionais, hora extra e tudo mais. Então, já tem uma queda bastante grande no seu salário, né, que muitas vezes está comprometida com pagamento de outras coisas. Então, para a gente, isso já, por si só, já se trata de uma punição. Em função disso, nós fomos até olhar o que dizia o contrato e verificamos que a responsabilidade que os companheiros poderiam, no final, ser acusados, não tinha o menor cabimento, porque aquilo deveria ter sido feito pela empresa terceirizada. E estavam querendo culpar servidores públicos. E estavam querendo culpar servidores públicos concursados, né, os agentes penitenciários concursados. Então, a partir daí, a gente fez a denúncia. E como isso foi noticiado na mídia e tudo mais, várias denúncias começaram a aparecer para a gente. Começaram a aparecer várias outras denúncias de superfaturamento, de dupla listagem de presos, uma listagem que era apresentada para o Departamento Nacional de Penitenciárias e uma outra listagem que seria apresentada para a Justiça para dizer que não tinha superlotação, porque estava adequado e tudo mais. Tinha uma série de denúncias que foram aparecendo e tudo mais. Nós fizemos um dossiê e apresentamos para a frente parlamentar que é em defesa do serviço público, das empresas públicas, né, que é presidida pelo deputado Valduga, e apresentamos esse dossiê e pedimos em plenário, porque nos foi dado 10 minutos para ocupar a tribuna. Esses 10 minutos a gente aproveitou para pedir a instalação de uma CPI. Né? Pouco mais tarde, pouco depois disso, um mês depois disso, teve a Operação República Velha, que envolvia, dentre os seus investigados, a própria secretária da Justiça e Cidadania. Sim, foi arrolada, né? Foi a Ada. Ada de Luca. Ada de Luca. Está sendo investigada. Né? Que foi arrolada como uma das possíveis envolvidas. A gente não tem a prerrogativa, como nós não temos a prerrogativa de apresentar prova, o que a gente pediu é que se instale uma CPI para que seja investigado todas essas denúncias, né? Com contratos terceirizados. Com contratos terceirizados, com as formas de contratação e tudo mais. E se houver alguma coisa que ou que seja justificado porque foi feito daquele jeito, ou que se apresente uma denúncia, né, para isso. Então, assim, esse pedido está lá. Nós temos feito algumas articulações com deputados para ver, porque para instalar uma CPI precisa de 14 assinaturas, né, de pelo menos 14 assinaturas, precisa de uma série de procedimentos que a gente entende sejam necessários. Né? Ninguém está acusando ninguém, mas também nós não queremos ficar omissos diante de uma situação que nós recebemos a denúncia e não podemos fazer nada. Tá certo. Vamos esperar 2018 para ver para onde vai esse pedido de CPI, né? Bem, Volney, o tempo voa rápido aqui no Floripa em Foco, toda terça-feira, 12h30 e também às 22 horas. E depois o Floripa em Foco do Sintesp fica no www.sintesp.org.br para você rever todos, ter contato com o Volney, baixar lá a sua ficha de filiação ao Sintesp, você que é servidor público do Estado, e entrar em contato, né, com o seu sindicato, saber como fortalecer esse importante e único instrumento de luta em defesa dos seus direitos. Uma boa virada de ano, o Sintesp vai estar em horário especial nesse pequeno intervalo de virada de ano, né? Nós entraremos em recesso junto com o governo do Estado, que é do dia 22 ao dia 8, né? E nós retornamos no dia 8 de janeiro, e aí trabalhando em regime de plantão, em que fica um dirigente responsável, e a partir das 13 horas, né? Das 13 às 18.
19. 19, que é o horário de funcionamento público aqui. Isso, das 13 às 19. Então, boas festas, bom final de ano e até janeiro. Para todos nós. Isso, e obrigado você pela audiência. Visite novamente o sintesp.org.br para ter acesso a todos os Floripa em Foco do Sintesp e a gente se vê em janeiro de 2018. Até lá! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.